Olá, seja bem-vindo ao canal da Oficina do Rádio Antigo. Se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Estamos também no Facebook e Twitter, Oficina do Rádio Antigo, e no Instagram, @Oficina do Rádio Antigo. Lembrando que nas pesquisas sempre use 2 Fs. Nosso atendimento é exclusivo por e-mail e WhatsApp, que você confere no final dos nossos vídeos. Oficina do Rádio Antigo. O prazer em ouvir novamente o som do passado. Amigos e amantes dos rádios antigos, que bom encontrá-los aqui no nosso primeiro programa, onde vamos falar da história, um pouco, uma pincelada da história da televisão no Brasil. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando a nossa série, está sendo aí bastante comentada nas redes sociais, e eu gostaria que você aproveitasse, ativasse o sininho das notificações, entrasse e se inscrevesse no nosso canal e compartilhe bastante essas informações, é interessante, tá bom? Hoje vivemos num mundo totalmente tecnológico, totalmente. Num simples celular, você tem de tudo, você tem rádio, você tem TV digital, você tem meio de acesso a todas as informações. Mas como era isso no passado? As gerações mais antigas precisavam ter a informação do que acontecia em sua cidade, em seu estado, no Brasil, no mundo, claro. E como faziam? Tudo começou com a mídia impressa, com o jornal. Depois vieram as revistas. Posteriormente, o rádio. E no final, até os anos 80 e 90, antes do grande boom da internet, se falavam de televisão. Hoje nós vamos começar o primeiro programa falando sobre a história deste aparelho e de alguns outros que marcaram a época. Espero que vocês acompanhem. No começo dessa restauração, vocês viram que eu faço um agradecimento, às pessoas que de fato colaboraram para a realização deste projeto. E eu vou explicar aqui rapidamente o porquê. O meu conhecimento de eletrônica não é tão vasto em todas as áreas. Eu me especializei mais em rádios. Por quê? Porque o rádio é a grande vertente da nossa empresa, a oficina do rádio antigo. Então aqui nós fazemos de tudo, desde a arte final de um painel de rádio até a reconstrução de caixas, como vocês vêm acompanhando nos últimos vídeos. Televisão é um assunto que eu sempre aprendi superficialmente. Foi algo que eu vi muito na casa do meu pai, que também foi citado aqui no nosso vídeo, e eu me lembro dele consertando vários televisores nos anos 80, mas algo que nunca me chamou a atenção, principalmente porque já iam televisores modernos, em estado sólido, ou seja, transistorizados, com CIs, etc. e tal. Então não era muito, como se diz, não era muito a minha praia. Eu gostava mais do rádio, sempre gostei do rádio. Bom, quando eu montei a oficina do rádio antigo, apareceram os primeiros televisores para a restauração e eu fui filtrando isso. Então, o primeiro televisor Predicta que nós restauramos estava no nosso antigo blog, que infelizmente foi apagado. Bom, daquele Predicta eu me recordo, foram trocados todos os capacitores, depois foi feito um alinhamento, etc. e tal. Na parte de alinhamento, eu contava com um amigo que fazia. E a vida me ensinou, que meu próprio avô dizia muito isso, que se você é homem de uma ferramenta só, você um dia pode passar fome. Então você tem que saber mexer com todas as ferramentas. Muito bem. Baseado nessa ideia, de uma pessoa que eu respeitei sempre muito, meu avô, foi com que eu sempre estudasse diversos assuntos, e aqueles a qual não tenho grande afinidade, não me aprofundei. Mas o conhecimento ficava na superficialidade, quando precisasse era só afundar. E foi o que eu precisei fazer nesta restauração. Outros televisores com os quais eu restaurei, sempre contei com a ajuda desse mesmo amigo que antes me auxiliava, e dessa vez ele não pôde. Estava com sua agenda de compromissos cheios, não pôde oferecer a ajuda.
E então eu me vi na necessidade, na obrigatoriedade de buscar algo que eu sempre recomendo a todo mundo: busque conhecimento. Né? Velha frase, mais uma frase velha: o saber não ocupa espaço. Então eu me aprofundei um pouco mais, porque esse televisor, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, ele é de 1954. Portanto, nós temos aí 64 anos que ele já está trabalhando. Né? Então, evidentemente que ele passou por vários tipos de conserto. Alguns bons, alguns em assistência técnica no começo. Depois ele foi sendo deixado para oficinas, talvez de segundo, terceiro, quarto escalão. E o importante é que ele foi muito bem preservado, muito bem conservado. Então, de gabinete nós não fizemos absolutamente nada, os knobs somente foram limpos, não houve restauração na parte estética do televisor, apenas a limpeza. Na parte de componentes, eu quero mostrar para vocês que deu exatamente uma caixinha. Ah, o que tem nessa caixa preta? É um sapato novo para a Aline? Eu sei que ela gostaria. Ainda mais agora também inchadinho esperando o bebê, né, amor? Mas não, aqui estão os componentes antigos que foram trocados. Tá? Eu não mantive nem mesmo o cordão de energia. Então vamos contar: um saco de componentes, 2 sacos de componentes, terceiro saco de componentes. Ah, esse aqui inclusive é a chupeta do tubo. Tá? Ele é chamado, o pessoal antigamente chamava de chupeta do tubo, ou cabo de saída, transformador de saída horizontal. E aqui mais um saco de componentes. E aqui, né, as válvulas, né, assim ficou bom? Pegou? Legal. Então tá, então aqui são as válvulas que foram substituídas, foram quase todas. Tá? Aliás, foi praticamente um jogo todo de válvula. Deixa eu só aproveitar que 2 6SM7 estavam muito boas. Muito bem. Então eu vou falar agora do funcionamento desse televisor. Vou mostrar isso para vocês, vou ligar ele agora, já, para que vocês vejam ele funcionando. E aí você me pergunta: mas hoje é tudo digital, como é que vai funcionar um televisor branco e preto? E ó, já estou ligando, 1954, o que vai passar num televisor desse? Tudo que o dono quiser. O dono escolhe o que ele vai querer assistir no televisor. É de praxe, né, um televisor valvulado, com válvulas antigas. Ele vai demorar um pouquinho para vir a imagem. Deixa eu só ligar esse outro aqui daqui a pouquinho. Vamos esperar o som do transformador. E já vou colocar o outro aparelho aqui, que é um DVD. Já pode entrar. E já vai entrar o som da voz. A partir do momento que começa a oscilar, já vai entrar o som da voz. De um cara que eu conheço, gente boa. Gente boa. Vamos lá? Senhor Invictus, 1954. Se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Estamos também no Facebook e Twitter, Oficina do Rádio Antigo, e no Instagram, @Oficina do Rádio Antigo. Lembrando que nas pesquisas sempre use 2 Fs. Nosso atendimento é exclusivo por e-mail e WhatsApp, que você confere no final dos nossos vídeos. Oficina do Rádio Antigo. O prazer em ouvir novamente o som do passado. Muito bem, vocês notaram que a partir do momento que eu liguei, a primeira coisa que surgiu foi a voz baixa, que depois a voz foi aumentando, correto? Perfeito. Aí a imagem veio deitada e ela foi levantando, correto? Perfeito. E agora, o que mais demora para o televisor fazer é o preenchimento do quadro. Isso pode levar de 10 a 15 minutos para que se estabilize. Que imagem é essa? Vou pedir para a Aline ver se ela consegue pegar essa imagem bem de frente. Esse é o padrão americano para ajustes de televisores. Tá? E essa imagem foi usada muito em geradores da Dynoscope, Dynavision e outras fabricantes. Era o padrão certo para você acertar o círculo, né, os círculos, né, e enquadrando. Porque a gente percebe que ele não tem uma perfeição. Né, esse televisor ele fica um pouquinho a desejar, mas é claro, nós estamos falando aqui do primórdio dos televisores. Né? Ficou melhor assim? Sim. Então, tá. Então aqui você tem todo ele funcionando. E o padrão de áudio, que é para você poder ajustar, né, os sintonizadores de FI dele, tá bom? Então tá aqui, tá funcionando em ordem, o oscilador vertical, horizontal, tudo funcionando bonitinho, ó. A imagem dança para lá, dança para cá, todo ajustadinho, né? Luminosidade, deixa a tela mais clara, mais escura, tá funcionando perfeito. E como é que eu fiz a entrada desse sinal?
Aí já é um segredo da oficina do Rádio Antigo, tá bom? Tá pronta? Falta o dono vir buscar. Vai lá, a imagem já completou o quadro, tá vendo? É só questão de tempo. Não é como hoje, você pega o seu celular, clica enquanto você está mandando e-mail, já entra no Facebook. Não, isso aqui era do tempo do vovô. E, é claro, eu vou contar em outros programas, que nós estamos fazendo a mesma série, sobre os horários que as emissoras de televisão funcionavam. Pode acender a luz, por favor? Acompanhe comigo aqui, então, a história da Invictus do Brasil, que eu vou contar a partir de agora para você. O programa a seguir foi produzido em preto e branco. O homem, e sempre com suas necessidades de novas máquinas. Contar a história como realmente ela é se torna extensa demais e por isso recomendamos sempre que nossos telespectadores pesquisem também por conta própria. Mas podemos frisar que tudo começa na antiguidade, no período do homem habitante das cavernas que, através de suas pinturas, até hoje, não sabemos se representavam seus cotidianos ou seus sonhos. Com o desenvolver dos seres humanos e da capacidade entre alguns homens do passado, foi surgindo a curiosidade e a necessidade de registrar a forma humana, surgindo a fotografia. Depois, os mesmos motivos levaram o homem a criar registros da voz humana, primeiramente de forma rústica, primitiva, ainda por volta de 1878, através de diversos inventos, entre eles o fonógrafo de Edison. E foi sendo modificada, melhorada, como em 1901, com o disco em chapa e o gramofone, criação da Victor Talking Machine e os discos de Emil Berliner. Arreda de tua saia, vale bem 5.000 réis. Arrasta, mulata, saia, que eu te dou 5 e são 10. Cê bom, cê bom, cê bom que nós. Cê bom, cê bom, cê bom que nós. Moça, o vento, buraco velho, tem cobra dentro. A fotografia ganhou vida e movimento com o cinema, na invenção do cinematógrafo por Leon Bowley em 1892, mas cuja patente se perde e vai pertencer 3 anos depois aos irmãos Lumière, que se tornaram os pais da 7ª arte. O cinema começou exatamente assim, mudo, apenas imagens, e os sons nas salas de projeções eram realizados por músicos locais contratados. No Rio de Janeiro, em uma das salas de projeções mais importantes, o Cine Odeon, para entreter a plateia que aguardava o surgimento da película na tela, surge o tango brejeiro, que depois foi denominado como Choro Odeon, na criação do gênio musical Ernesto Nazaré. Curiosamente, um compositor muito famoso de nossa era primitiva musical, e que somente foi ter um piano em sua casa aos 71 anos de idade. Mas, exatamente em 6 de outubro de 1927, surge o primeiro filme sonoro da história. O Cantor de Jazz, com o cantor Al Johnson,
Trazia o som, as vozes, os instrumentos e uniam os belos atores e atrizes e suas vozes que, em alguns casos, decepcionavam as plateias. Mammy, Mammy, the sun shines east, the sun shines west, but I know where the sun shines best. Mammy, Mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry I made you wait. I'm coming. I hope and trust I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million. As orquestras locais que animavam os cinemas foram perdendo espaço até desaparecerem a função do músico de cinema, que também entrou em extinção. Quem nos conta como testemunha ocular da história é o grande maestro Nicolino Cópia, que ficou conhecido como alcunha de Copinha. Em 1924 fui tocar no cinema mudo, que muita gente hoje não faz nem ideia que seja cinema mudo, né? Passava o filme só era de mímica, apareciam as letras quando eles falavam, não se ouvia nada. E para cobrir esse vácuo, essa lacuna, a orquestra tocava o tempo todo. Antes de começar o filme, tocava uma marchinha de abertura, e depois então começava o filme, e já começava executando de acordo com o filme, uma cena alegre, uma música alegre, uma cena triste, uma música romântica. E uma música alegre, por exemplo, tudo isso eu não sei se vou lembrar dele. Não lembro não. Me desculpe, mas agora, sei lá, eu como às vezes lembrava o tempo de serenata, assim, e quando me dava uma deixa, o diretor da casa dava uma deixa, quando a cena era romântica, assim, até uma vez toquei isso aqui. E quando tocava uma música assim de improviso, que era raro, mas tinha os mais que gostavam, eles deixavam tocar, e o público não gostava, né? E nós quando tocava a orquestra toda, teve cinema com 4 violinos, 2 violoncelos, 2 violas, enfim, orquestra grande, só arranjos Beethoven, Bach, e Respighi, tudo quanto é autores internacionais e nacionais se tocava, porque tocava muita música, né? Então tinha cinema com uma orquestra grande, com trompa, com pistões, trombone, caixa. E no fim, mesmo em 29, eu toquei até no Cinema Santa Helena, com o que chama bateria, era jazz band. Orquestra grande, em vez de caixa simples, jazz band. Quer dizer, e tinha cinemas com uma orquestra menor. E tudo isso em 1930 parou de estalo. Foi todo mundo ser alfaiate, sapateiro, garçom, e deixou de ser música. Eu me safei muito bem, graças a Deus. Daí para frente surgem as monstruosas indústrias cinematográficas, ávidas por lançamentos e, acima de tudo, dinheiro.
Muitos de seus atores e atrizes, mesmo que mirins, foram induzidos ao uso constante de drogas pesadas como anfetaminas, metanfetaminas, para aguentarem ritmos de 16, 18 e até 20 horas de gravações em estúdios. O resultado foi catastrófico para a vida pessoal de muitos deles e esse poderá ser um nosso assunto no futuro. O rádio aproveitou esse gancho e cresceu muito desde 1916 até os anos 30 e passou por grande transformação, se tornando profissional, contratando seu próprio elenco e descobrindo talentos em programas especialmente desenvolvidos nesse formato, como os programas de calouro de Ari Barroso, Gente que Brilha, entre outros. Senhor Moisés Inácio, lá vem ele. Boa noite, senhor Moisés. Boa noite. O que o senhor vai cantar? Eu não sei se canto. Se Deus me permitir, talvez eu cantarei Copacabana. Ah, pois não, vamos pedir a Deus para o senhor ser feliz. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem os encantos que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar. E a tardinha sol poente deixa sempre mais saudade, mais gente. Copacabana, tudo amor. Ao te deixar ficou perdido. Muito bem. Mostrou que é desportista. Foi gongado e cumprimentou desportivamente o Macalé. Muito bem. Gente que brilha. Boa noite, ouvintes. Seu amigo Paulo Roberto dando início a mais uma audição do programa Gente que Brilha, ao microfone da Rádio Nacional do Rio. A partir dos anos 40, o rádio no Brasil, principalmente após a Segunda Guerra, com Carmen Miranda e o Bando da Lua nos Estados Unidos, e os cassinos trazendo atrações internacionais do cinema americano para apresentações fantásticas. Tudo isso dura para o Brasil e para o rádio até o final dos anos 50. Só que agora, além de ouvirem, todos queriam ver seus astros e estrelas. E sobre esse assunto trataremos também no nosso segundo programa. A primeira menção ao termo televisão ou televisor se registra em 1880 pelo cientista português Adriano de Paiva. Mas ele foi superado pelo atraso dos elementos elétricos de sua época. Em 1884, num evento de movimentação de fotografias contínuas com varrimento mecânico vertical e horizontal, desenvolvido pelo cientista alemão Paul Nipkow, com as imagens passando por furos iluminados por lâmpada neon, o cientista alemão deu vida ao projeto do português Adriano Paiva. Tratava-se, pois, de um sistema mecânico, na verdade, o primeiro a ter existência prática, que viria a progredir e a conhecer derritativos graças ao trabalho de outros cientistas como Henrik Hertz, depois como Lazar Weyler, que recorre também ao uso do selênio, e Boris Rossin, que em 1907, ano em que a palavra televisão começa a aparecer em dicionários e enciclopédias,
se propôs a utilizar para a emissão e recepção do sinal elétrico um tubo de raios catódicos, vindo a obter algumas imagens esbatidas. A ideia era simples, mas de difícil concretização dado aos materiais disponíveis à data. Teve que se aguardar pelos resultados dos estudos científicos, entretanto, levados a efeito. Aqui no Brasil, o verdadeiro inventor do rádio e detentor da patente do telégrafo sem fios, padre Roberto Landel de Moura, faz uma referência pequena em um pequeno manuscrito que sobreviveu aos seus acusadores que lhe aferiram o título de bruxo. Essas anotações, sem choques ou encontros com outros desenvolvedores da técnica de se transmitir imagens, se deu em 1913 e o padre Roberto Landel de Moura descreveu como televisão. Em Londres, o escocês John Logbard, nascido em 1888, falecido em 1946, aos 34 anos de idade, até então inventor de uma série de inutilidades, retoma a ideia de Nipkow e parte para o aperfeiçoamento da análise mecânica das imagens. Recorre a inúmeras experiências com poucos meios financeiros. Desenvolve e inventa um sistema que era composto por um disco giratório perfurado igual ao do Nipkow, no qual luzes de neon se acendiam por detrás, respondendo ao sinal que capturava as imagens através de um disco idêntico. Na sua primeira experiência, a imagem de uma cara de um boneco em cartão a piscar um olho foi por obra e graça da máquina inventada por ele, varrida com 30 linhas, formando-se 5 imagens completas num segundo. Convidado a demonstrar o seu invento na Academia de Ciências Britânica perante membros da Royal Institution e um jornalista do The Times, só restava, a partir daquele momento, uma exploração intensiva a esse e ao passo seguinte, fundando a sua própria companhia em 1927, a Bard Television Development Company, a BTDC. Em 1929, Bard conseguiu convencer a British Broadcasting Corporation, a BBC, a usar o seu sistema, utilizando para o efeito o emissor de rádio de onda média, que emitia para a região de Londres, fora das horas normais de programação. As emissões experimentais de televisão da BBC começaram a 30 de setembro de 1929, meia hora por dia, 5 dias por semana, sendo emitido em simultâneo imagem e som. Os programas eram realizados nos estúdios londrinos de Long Acre e estação regional de Londres instalada em Brookmans Park. Fizeram parte dessas primeiras emissões a peça teatral de Pirandello, O Homem com uma Flor na Boca, em que se empenharam artistas e técnicos como nunca até então. Apesar da fraca definição do sistema, com apenas 30 linhas, que agradou a engenheiros, mas não aos espectadores que, frequentando lugares públicos com receptores de televisão, exigiam uma maior qualidade. O fenômeno da televisão em Portugal remonta aos anos 20 do século XX, quando um grupo de futuros engenheiros radioamadores de Lisboa, interessados pelas experiências que Bard realizava por essa altura na Inglaterra, decidiram construir um disco de Nipkow e tiveram conseguido ver umas fugazes imagens animadas, silhuetas que se mantiveram apenas por alguns instantes. A construção de receptores destas emissões e a sua comercialização foi levada a cabo pela empresa então criada por Bard, tendo batizado esses aparelhos de televisores, quer respondendo ao sinal de uma estação de rádio que capturava as imagens através de um disco idêntico. Os ruídos provocados pelo aparelho dificultavam a emissão sonora,
mas mesmo assim foi o primeiro aparelho a reproduzir imagens em movimento com 30 linhas de resolução. Mais tarde, um sistema eletrônico completo foi demonstrado por John Logie Baird e Philo Taylor Farnsworth, que nasceu em 1906 e faleceu em 1971, isso em 1927. O primeiro serviço analógico de TV nos Estados Unidos foi a WGY, em Connecticut, em Nova York. Inaugurado em 11 de maio de 1928, apenas 3 dias por semana, podendo ser vista na primeira transmissão de exterior desde Albany, um discurso do governador do estado de Nova York e uma peça de teatro, O Mensageiro da Rainha, primeira, aliás, a ser produzida no mundo pela televisão. Os primeiros aparelhos de televisão eram rádios, com um dispositivo que consistia num tubo de neon com um disco giratório mecânico, disco de Nipkow, que produzia uma imagem vermelha do tamanho de um selo postal. Esta passaria naturalmente por equipamentos de captação de imagem mais aperfeiçoados, sendo reduzido o número de linhas, aumentando sucessivamente para 60, 90, 120 e 180, assim como emissores de mais alta frequência, ou seja, o VHF, porque ao aumentar o número de linhas, aumenta a quantidade de informação e, por consequência, a necessidade de uma banda radioelétrica maior. Na França também um cientista, Henri de France, nascido em 1911, falecido em 1986, dava os primeiros passos com a difusão de imagem através da Rádio Normandia, chegando mesmo a experimentar com êxito uma ligação Toulouse e Havre com uma definição primeiro de 38 linhas e mais tarde 60 linhas. O avanço da televisão mecânica foi acompanhado em termos laboratoriais por algum progresso, embora lento, da televisão eletrônica, nomeadamente com a descoberta do tubo de raios catódicos e sua aplicação aos dispositivos transdutores de luz, corrente elétrica. É um russo emigrado nos Estados Unidos após a Revolução no seu país, Vladimir Zworykin, nascido em 1888, tendo falecido em 1982, que vai encaminhar a televisão para uma etapa decisiva. Nesse período, em 1923, Zworykin descobriu o iconoscópio, invento que utiliza tubos de raios catódicos para a captação de imagem. Em 1927, também Philo Farnsworth descobriu um sistema dissecador de imagens por raios catódicos, mas com nível de resolução não satisfatório. O iconoscópio de Zworykin tinha a particularidade de sintetizar todos os progressos anteriores no campo da televisão ao realizar uma exploração elétrica das imagens, deixando para trás os antigos dispositivos mecânicos pouco práticos e de grandes limitações. Foi convidado então pela Radio Corporation of America, RCA, a encabeçar a equipe que viria a produzir o primeiro tubo de captação de televisão, chamado Orticon, que passou a ser produzido em escala industrial a partir de 1945. Em 1931, a National Broadcasting Company, a NBC, instalou um emissor no topo do que era até então o mais alto edifício do mundo, o Empire State Building, em Nova York, para suas primeiras emissões de TV. No ano seguinte, a Columbia Broadcasting System, a CBS, transmitia a eleição presidencial de Franklin Roosevelt e de Herbert Hoover. Seria, no entanto, a NBC que voltaria a dar que falar ao conseguir a primeira transmissão de imagens vistas por iconoscópio com 240 linhas de resolução. Mas
é no início de 1934 que se venha a obter uma definição de imagem de 343 linhas, sendo já utilizado para este efeito o varrimento alternado de linhas de ordem ímpar e linhas par, o designado varrimento entrelaçado. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, Isaac Schoenberg nasceu em 1880 e faleceu em 1963. Imigrante russo e amigo de infância de Zworykin, desenvolve nos laboratórios da Electric and Music Industry Limited, a EMI, o Middlesex, um tubo semelhante, sendo denominado emitron, possuindo vantagens sobre o seu rival da RCA e, por isso, com maior número de linhas, chegando a 405 linhas. Na Alemanha, inicia-se a transição de televisão em março de 1935 de 180 linhas, assim como na França, onde a primeira emissão oficial acontece a 26 de abril de 1935. Passando 2 anos mais tarde a difundir regularmente a partir de um emissor montado na Torre Eiffel, vai, a partir daí, a que se considera a primeira transmissão internacional já em elevada definição para o estrangeiro. Entretanto, na Alemanha, é feita uma das primeiras grandes transmissões de televisão. Foi a dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. Deu-se então um enorme impulso no uso da televisão eletrônica, uma vez serem estas fundamentais para a cobertura e transmissão dos jogos. Puderam, assim, os habitantes de Berlim e Leipzig assistir aos jogos via televisão em 22 salas públicas para o efeito, denominadas Fernsehausentüben. Entretanto, o sistema eletrônico a par com o sistema mecânico de televisão são autorizados pelo governo britânico em novembro de 1936, coexistindo durante alguns meses em semanas alternadas. Criaram-se 2 estúdios em Alexandra Palace, no norte de Londres, um deles utilizando o novo sistema eletrônico da EMI e o outro uma versão nova do sistema mecânico de Bard. É adotado finalmente em fevereiro de 1937 o sistema de televisão eletrônico de 240 linhas desenvolvidos pela EMI na Inglaterra, padrão mínimo que os técnicos chamavam de alta definição, por garantir uma boa qualidade e nitidez. No espaço de 3 meses, o seu sistema oficial já era de 405 linhas. A primeira grande transmissão da BBC com 3 câmeras, já neste sistema, é da coroação do rei George VI em 11 de maio de 1937 para cerca de 50 mil espectadores, fazendo aumentar na população inglesa o interesse por este meio de comunicação. Mas vamos voltar a falar de Brasil, lembrando que sobre a inauguração da TV no país e seus primeiros programas serão assuntos no segundo programa da série. Um grande desbravador do cenário jornalístico e cultural brasileiro foi, sem dúvidas, Casper Líbero, a quem espero dedicar um programa todo sobre ele em breve pelos seus feitos. Não sabemos ao certo, e nem seus biógrafos têm a informação correta, de quando o jornalista de A Gazeta, Casper Líbero, teve contato com a televisão, se em Londres em 1939 ou nos Estados Unidos em 1937. O que foi levantado é que logo em 1939, o jornalista faz o pedido de um canal de comunicação para experiências com a televisão ao então presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas.
Vale ressaltar que, com a morte repentina de Casper Líbero em um acidente aéreo em 1943, isso fez com que seu projeto de televisão só viesse a ocorrer em 1976 e com muita e acirrada política em jogo, assunto também do próximo programa. Coube a um radiotécnico que estudou por conta própria em livros e publicações da história a primazia de transmitir e receber os primeiros registros televisivos no Brasil que se tem notícia. O ano 1948. Encontramos esse pequeno registro explicado por ele, Olavo Bastos Freire, nascido em Leopoldina, Minas Gerais, em 29 de dezembro de 1915. Em 1940, com recursos próprios, constrói um iconoscópio modelo 1847 que se tornou uma câmera de vídeo experimental. Seu amigo Eduardo Ferreira da Rocha teria feito o mesmo feito em 1946, mas sem grandes efeitos e sem demonstrações. Uma cruz de luz, fiz um desenho formando uma cruz de luz assim, uma linha vertical, horizontal, formando uma cruz, né? E projetando na telinha da câmera e foi aparecer lá no receptor. Esse aqui é o princípio da televisão. A imagem é feita assim, ponto por ponto. A imagem é decomposta em linhas horizontais e cada linha é dividida em som de pontinhos individuais, né? Cada ponto desse é um ponto dali, é como na fotografia, não é assim também? Nosso olho é como se fosse um tubo de câmera. Ele recebe a imagem aqui, decompõe ali em milhões de pedacinhos. Existe aquele agrupamento de pontinhos, né? Uma quantidade enorme, né? Então, cada um deles é ligado com um nervo óptico lá cá atrás no cérebro, onde a célula lá transforma aquilo em luz de novo para a nossa vista, né? É um fenômeno muito bonito, né? Ele decompõe e recompõe ao mesmo tempo. Isso aí que é formato, imagem, pedacinho, né? Uma porção de milhões, milhares de pedacinhos, né? Os três pioneiros da TV pré-comercial no Brasil, Roquete Pinto, o Eduardo Ferreira da Rocha e eu que me falava. Eu fui além, porque eu transmiti futebol, transmiti programa de estúdio do Conjunto Rio de Fora, transmiti programa do Clube dos Sargentos. Eu não inventei a TV, eu apenas construí equipamentos aqui no Brasil, né? E botei ideias minhas também. Aqui tem muita ideia minha original. No circuito dela tem muita coisa minha mesmo. Eu copiei o início, né? O início eu copiei mesmo, igualzinho. Mas depois eu acrescentei muita coisa. Hoje, se eu pudesse mostrar ela funcionando ao vivo, você ia ficar admirado a ver a qualidade que imagem que ela dava. Aí tinha uma imagem muito boa, quando era novo, né? Mas você vê com 60 anos, né? Praticamente, quase 60, né? Já não pode dar aquela imagem, querer muita coisa, né? Ali, ó, olha lá. Aqui ainda se reconhece bem. Aqui, ó, o primeiro olho da televisão que eu comprei, chamava iconoscópio, aqui, ó, esse, ele tem uma telinha, olha aí, ó. Aqui, tá focalizando? Uhum. Aqui a imagem era projetada aqui com a lente, a imagem retangular, né? E aqui tem esse curso que faz a varredura horizontal. Ah, sem me focalizar assim, né? Como eu estivesse transmitindo, né? Tá certo. Assim, né? Aqui, ó. E eu com a mão aqui num controle, né? Aqui, ó. Dá pra ver? Para transmitir a gente fica assim, ó. Fica olhando, vendo a imagem aqui, controlando aqui os controles que precisa, né? Aqui, ó. Foca aqui, ó. É assim que transmite aqui, ó. Movendo pra lá, assim. Aí, ó. Pra cá, pra lá. Assim, ó. Abaixo aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? O trabalho de filmagem é esse. Todo operador faz igual você com a sua, só que a sua é mais leve, né? Essa aqui é um trambolho. É um pouco grosseiro, a sua é muito mais prática, né? Progresso daqui, progresso dali para aqui foi tremendo, né? Eu posso mover, né? Pode. Deixa eu fazer aqui umas coisas então. Incrivelmente, a Rádio Nacional chegou a fazer experiência de transmissão em TV em 28 de setembro de 1948, mas também não levou a efeito. Saliento que a história não nos deixa mentir. Mesmo com a escassez de produtos importados eletrônicos, com a diferença de apenas um ano de existência, surgem em São Paulo
em 1942, a Sociedade Eletromercantil Paulista, a tão famosa SEMP, criada por Afonso Brandão Renel. E um ano mais tarde, em 1943, o ucraniano Bernardo Koukbej funda a Indústria e Comércio de Rádios Invictus do Brasil, vindo a ser um dos primeiros fabricantes de rádios no país. Até aqui, ou seja, até a entrada da Invictus no cenário, os rádios eram montados a partir de kits de bobinas e peças vindas do exterior. Isso vinha desde o primórdio dos rádios no Brasil em 1934, com kits argentinos da Douglas, Six, Pontet, entre outras marcas. A SEMP surgiu montando rádios com materiais de outras fábricas, porém brasileiras, como Induco, Douglas, que veio para o Brasil em 1938, Comar, Philips e etc. A Invictus foi realmente a primeira indústria de rádio produzindo quase tudo: gabinetes, chassis, bobinas, falantes, knobs, numa verdadeira verticalização da indústria nacional, ainda no tempo do rádio. E com a produção de aparelhos de televisão, a verticalização continuou. A Invictus estava à frente e até das publicações sobre eletrônica no Brasil, produzindo cerca de 15 mil aparelhos de rádio por mês. Enquanto as revistas Antena e Rádio e Televisão, que depois se tornou revista Monitor, engatinhavam e traziam ainda circuitos de rádio quase que primitivos frente aos europeus, a Invictus produziu os componentes vitais para o funcionamento de seus televisores. Flybacks, ou no nosso português, transformador de saída horizontal, bobinas defletoras e até os seus próprios cinescópios, ou os tubos de imagens. Vale ressaltar que a fábrica Philco, quando veio se instalar no Brasil, gostou tanto da qualidade dos tubos banhados de prata da Invictus que os adotou em suas montagens. Tudo isso mesmo antes da IBRAP anunciar em 1955 para 56 que faria uma fábrica de válvulas para a rádio. TV, imaginar uma fábrica assim hoje seria impraticável. E foi o motivo da falência da Invictus nos anos 80, após a morte de seu fundador, Bernardo Koukbej, aos 73 anos de idade. Um pouco mais de história. Inaugura-se a TV no Brasil. Qual o seu horário de funcionamento? Tudo isso e muito mais no nosso segundo programa sobre a história da TV no Brasil. Eu espero você.